vou usar esse tom de linha para fazer o contorno da sainha e do lacinho dela. Esse outro tom aqui eu vou usar para colocar na sapatilha e para contornar as florzinhas. Então, vou começar primeiro pela sainha e pelo laço. Aqui o miolo, eu vou fazer uma bolinha. Aí o mesmo tom eu vou usar aqui dentro, em cada coraçãozinho desse, e vou contornar a saia. Vou começar um pouco da saia e depois eu dou uma pausa e faço o restante. Aqui fica como se fossem as preguinhas. Essa parte aqui de dentro da faixa eu vou fazer ela mais larga. Então, eu vou começar aqui, eu vou abrir um pouco a perna e aí eu vou abrir conforme a largura daqui. Aí eu vou abrir e vou perceber que quando eu vou abrir a perna, aí eu vou estar olhando que ela vai estar fechando aqui, ó, vai estar tapando essa parte toda aqui branca. Então, eu vou seguir o risco dela de acordo com a abertura da minha perna. Ó, se eu abro aqui, vocês estão vendo aí, né? A posição da agulha. Então, eu vou colocar, começo primeiro em ponto de costura, aqui. Aí, vou abrindo devagar. Aqui. Por aqui vocês veem, tá vendo? Não ficou perfeito, mas na volta, eu volto com a mesma posição da agulha, abrindo também na proporção aqui que tá, até chegar aqui no canto. Aí, nessa volta, é que vai ficar todo fechado o bordado. Vou começar do mesmo jeito que eu comecei lá atrás, com ponto de costura, aqui. Se eu fosse de uma maneira mais rápida, eu teria feito de uma vez só. Mas como eu tô fazendo devagar para que vocês possam ver, aí eu tive que fazer 2 vezes. Aí, para fazer esse acabamento aqui, para não ficar só no pontinho de costura, eu vou fazer dessa forma, aqui. Só abrindo a perna um pouquinho. Vou fazer esse mesmo processo até chegar aqui no canto e voltar com ele até esse canto de novo. Assim que foi que ficou a roupinha da ursinha. Aqui, o lacinho a mesma cor. E agora eu vou usar a mesma linha para colocar aqui dentro do coraçãozinho. O coraçãozinho a gente pode fazer de 2 formas. Ou pode preencher ele todo em pontinho de costura, dessa forma.
assim, ou pode ser dessa outra forma aqui. Abre a perna lá embaixo. Então fica assim. Esse ele fica em pontinho batido, que eu acho que aqui tá dando pra vocês verem. Vou aproximar um pouquinho pra que vocês possam ver a diferença. Aqui, esse aqui fica em pontinho batido, ele tá bem batidinho. E já esse aqui, ele ficou um pouquinho alto, que aqui é o ponto matiz. Mas eu vou optar a fazer todos dessa forma. Aí eu vou dar uma pausa no vídeo e vou continuar, preencher todos os coraçõezinhos aqui agora desse jeito aqui. Vou refazer o daqui. Aí eu só fiz diferente um do outro para que vocês pudessem ter pelo menos a noção de como é que, quais são as opções de fazer, né? Então vamos lá preencher o restante. Então ficou assim. Depois eu volto com ou o vermelho ou então com rosa pink para fazer o contorno do coração. Mas eu acho que eu vou colocar o rosa pink para não ficar tão forte, porque se eu colocar o vermelho ele vai ficar muito escuro. Então eu vou colocar o rosa pink, que aí dá uma sombrinha e dá um destaque. Pessoal, no vídeo anterior que eu mostrei como é que bordava as florzinhas, essas florzinhas aqui, ó, eu falei pra vocês que poderiam fazer o contorno dela, tanto no mesmo tom da linha que fosse bordada, ou então poderia colocar um contorno um pouco mais forte. Porque o contorno ele serviria para fazer o acabamento ao redor das pétalas, que quando a gente coloca o pontinho de costura ao redor dela, ela fica bem mais, o detalhe dela fica bem mais nítido, você vê que o acabamento dela fica melhor. Aí aqui, como eu já tinha feito as florzinhas, eu vou fazer o contorno nela com um tom um pouco mais escurinho. Aí vocês vão ver a diferença de como ela tá agora. Olha só o acabamento dela, como é que ela tá agora, ó. Ela não fica redondinha. E como ela vai ficar depois que eu fazer esse contornozinho aqui. Então, eu vou contornar uma ou duas. E aí, depois eu vou dar uma pausa no vídeo. Vou contornar o restante. E vou voltar com o mesmo tom de linha, fazendo o contorno aqui do sapatinho. Então, vou contornar essas duas primeiras aqui, ó. Olha a diferença. Ela com contorno, como ela fica redondinha, e ela sem o contorno. Mas pode deixar também ela sem o contorno, mas eu gosto de fazer o contorno ou da mesma cor ou com um tomzinho mais forte. Aí agora eu vou pausar e vou fazer o resto das outras florzinhas. Agora eu vou contornar a sapatilha. Coisa aqui, ó. Então, pessoal, tá quase acabando a primeira parte do bordado, que hoje eu vou bordar essa ursinha. Como essa borboletinha, ela tá em cima da roupinha da ursa, eu vou incluir esse bordadinho da borboleta nessa primeira etapa.
Daqui a pouco eu termino com a boquinha, o nariz e os olhinhos. E fazer o contorno também daqui, dos corações, e colocar um miolinho em cada florzinha. Então, aqui primeiro eu vou fazer a asinha da borboleta. A asinha da borboleta tem duas opções de fazer ela. Eu vou fazer das duas formas. A forma em granito, que é essa forma aqui de dentro, toda no pontinho assim, ó. E também na forma cheia, que é a forma do matiz, igual eu fiz o coração. Primeiro eu vou encher ela toda de granito. Aí depois, como é a maneira que eu quero fazer, que vai ser dessa forma aqui, eu vou refazer por cima da parte que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou trocar a cor de linha dela, vou colocar, optei por colocar aqui de azul, porque o miolinho vai ser amarelo. Então, eu vou colocar a borboletinha azul. Primeiro na forma de granito. Com asa. Essa é a forma que eu falei primeiro. Aí depois contorno com um tom um pouquinho mais escuro. E o mesmo contorno que a gente usar aqui, a gente vai colocar os risquinhos aqui dentro, igual tá aqui, ó. Mas como eu falei que eu vou optar por fazer dessa forma, então vou refazer por cima delas. Ó, vou abrir a perna aqui. Ela fica bem mais cheinha. E agora eu vou usar o contorno mais escuro do que esse tom que eu coloquei aqui dentro. Então, assim ficou a borboleta. Agora eu vou contornar o coraçãozinho, colocar o miolinho da flor e fazer o rostinho da ursa.
Aí está a primeira etapa do nosso bordado hoje. Eu bordei primeiro a alcinha, fiz os detalhes da roupa e fiz todo o acabamento nela. Aí a segunda etapa será bordar o nome Esther e a terceira etapa bordar o jardim. Aonde tá essas bolinhas, todas essas bolinhas aí, ó, são florzinhas. Aí vocês vão ver mais algumas florzinhas sendo bordadas. Aqui a graminha, a cerquinha e uma nova borboleta. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!